Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nova adaptação de It, a que está nos cinemas no momento, e fazer leves comparações com o livro. Essa nova adaptação não seria considerada exatamente um remake, né? A gente geralmente chama quando tem uma nova versão de um filme antigo, porque na verdade ela tem uma proposta diferente. Ela não é um remake do filme de 1990, ela é uma nova adaptação do livro de 1986 com uma proposta diferente, a começar por focar unicamente no núcleo criança do livro. Algo bem diferente, já que no livro a gente tem essa mescla da parte criança e da parte adulta, que é tão importante para o aproveitamento da história, em direção ao clímax do livro, que vem tanto junto da parte criança e a parte adulta. A gente não sabe exatamente no livro o que aconteceu quando eles eram crianças, a gente vai descobrindo aos poucos. À medida que eles prosseguem adultos, eles prosseguem crianças. Isso é muito interessante. No filme antigo, de 1990, também é feito dessa forma. Nós vemos os dois núcleos. E essa proposta do filme novo já começa aí de uma forma bem inusitada, já que a gente só vê as crianças ali no meio. Eles resolveram colocar tudo de uma vez só. Aqui entra muito essa questão de proposta e as diferenças, por exemplo, entre duas obras, uma cinematográfica e uma obra literária. O diretor dessa nova versão é argentino, é o Andy Muschietti, não sei se é assim que se pronuncia esse sobrenome, mas enfim. A irmã dele, Bárbara, também está envolvida na produção. E eu menciono porque, na verdade, originalmente não era ele, sim o Cary Fukunaga, que também é um dos nomes que assinam o roteiro. O Cary originalmente era o diretor, mas por diferenças de como prosseguir com a adaptação entre ele e a New Line, a produtora do filme, ele acabou saindo assim da direção. Ele enxergava uma adaptação mais pesada assim, em determinados sentidos, e a New Line queria algo mais brando e ele não concordava que isso combinava com o livro de Stephen King. Já os irmãos concordaram numa abordagem adulta, mas acharam desnecessário colocar algumas coisas. Eu cheguei a ver um vídeo sobre isso com algumas diferenças assim na forma de prosseguir. Enfim, se eu achar o vídeo eu deixo aqui embaixo, mas é em inglês, não tem legenda. Então aqui a gente tem esse núcleo que é simplesmente um grande destaque do filme, porque as crianças funcionaram muito bem em seus papéis. Eu acho que, por exemplo, o Ed, o ator que faz o Ed, deu toda uma força ali ao personagem, ali mantendo a essência meio hipocondríaca e preocupada com a saúde, né, do Ed. Também amei o Finn Wolfhard, que faz o Stranger Things, como o Rich Tozier. Eles dois, na verdade, tanto o Ed quanto o Rich, são responsáveis por boa parte do alívio cômico do filme. E esse alívio cômico funciona muito bem. Em vários momentos o cinema inteiro caía na gargalhada, morria de rir. Isso ajuda muito a tornar o filme um pouco mais leve, porque também tem cenas consideravelmente fortes de terror. Eu não digo assim tão fortes, porque é difícil medir esse nível, né, de intensidade do terror, porque geralmente eu sou muito medrosa, eu não assisto muitos filmes de terror, mas em It eu não senti exatamente medo. Eu fiquei tensa em algumas cenas. Eu acho que é a primeira vez que o palhaço, o Pennywise, aparece na cena inicial com o Jorge, pra mim foi, acho que a cena mais chocante ali. Eu fiquei já com aquela agonia por saber o que ia acontecer logo no início, e quando aconteceu eu achei bem assim, né? Então acho que a cena inteira do filme que mais me incomodou assim em relação a essa tensão, a um choque, a um possível medo talvez, mesmo já sabendo o que viria, foi a cena inicial. Depois alguns sustos funcionam, mas com o passar do filme eu meio que me acostumei com a figura do Pennywise, pra falar a verdade, do It, da criatura. Mas eu acho que sim, o ator, o Bill Skarsgård, eu nunca sei dizer o nome desses irmãos desse pai, né, que é o também ator, enfim, não sei como é que se pronuncia, eles são suecos. Enfim, eu gostei da atuação dele, apesar de achar o antigo mais assustador. Daí talvez entre aquela questão, eu era criança na época, eu via aquele palhaço de vez em quando na televisão, assim, via alguns relances do filme, e eu ficava aterrorizada. Eu nunca gostei de palhaços, eu acho que eu tinha um trauma leve com o antigo filme. Então, eu acho que como é uma coisa mais natural, assim, em relação à maquiagem, sabe, a versão antiga, talvez isso me cause mais medo, porque o novo é mais, assim, né, produzido. Enfim, mas eu acho que algumas cenas do filme funcionam muito nesse quesito terror. Algumas coisas talvez a gente espere, aquele negócio mais de terror, assim, naquele momento. E, de certa forma, quem já leu, enfim, já sabe o que vai acontecer, talvez essa questão do medo, né, fique um pouco mais diluída. Mas agora vamos à questão da comparação. É engraçado que aqui entra uma coisa esquisita, porque ao mesmo tempo que eu acho que eles conseguiram passar bem a essência dos personagens, conseguiram fazer algumas referências interessantes a quem lê o livro, que só quem lê o livro vai perceber.
Por exemplo, aquela questão da tartaruga, né? Eles têm uma menção à tartaruga, mais como uma tartaruga de fato, quando eles estão naquela cena nadando no rio, e algumas outras menções aqui e ali que a gente vai perceber quem leu. É muito desse clima dos meninos, do medo que eles vão descobrindo aos poucos, da criatura que eles vão descobrindo juntos. Ao mesmo tempo, existia uma grande diferença entre as duas obras, que pra mim é um abismo entre elas, sabe? Porque no livro existe desde o começo uma ligação muito forte com algo maior. Eles têm uma força agindo em cima deles, que vai uni-los, que vai fazer com que até eles se conheçam, né, na verdade. Eles sentem isso, que algo está prestes a acontecer, que algumas coisas não vão de acordo com o livre-arbítrio simplesmente deles, que existe algo mais ali. Essa parte, essa questão transcendental, cosmológica, tudo isso que é envolvido no livro está ausente do filme. Talvez eles trabalhem mais isso na próxima adaptação, na parte adulta. Mas isso é uma coisa muito presente na parte de criança. Tanto que um dos maiores choques assim, que eu tive no filme foi na parte em que eles meio que dissolvem o grupinho, sabe? Que eles começam a brigar e cada um vai para um lado. Porque aquilo ali mostra exatamente meio que o que aconteceria num grupo de crianças normais. Que eles são unidos, obviamente, pela amizade, mas que existe um medo muito grande em relação àquilo, que às vezes eles não querem entrar, enfim, cada um quer ir para um lado. Mas isso é impossível no livro, porque no livro existe uma força que dá uma coragem sobrenatural a eles. Eles têm ali até um poder sobrenatural. Alguns têm umas características muito específicas no livro, cada um dos personagens, que os ajuda em determinados momentos muito importantes. Essa questão maior foi completamente ausente. O filme, ele é muito mais físico, né? Até na batalha final. Então o filme, de certa forma, mesmo com essa criatura sobrenatural, seria uma coisa assim mais pé no chão. E no livro a gente precisa de toda uma quantidade de páginas, toda uma jornada até comprar aquela ideia que está sendo passada ali, porque é algo mais viajado em determinados sentidos. E eu acho que essa parte mais psicológica, essa batalha psíquica, tão importante em It, não seria tão bem colocada, por exemplo, num filme, porque são mídias diferentes. Por mais que eu goste muito mais do livro, que eu acho o livro superior em vários sentidos, eu gostei muito do que fizeram com a adaptação, porque são diferentes mídias, então não é a mesma forma de contar a história. Às vezes o que funciona muito bem num livro não necessariamente vai funcionar num filme. Pelo contrário, às vezes fica desastroso no filme. Não que eu tenha concordado com todas as escolhas. De uma forma geral, sim, eu gostei. Eu acho que um dos personagens mais modificados, talvez, em relação ao background, enfim, tenha sido o Mike. A gente sabe que os pais do Mike estão vivos no livro, que ele tem uma relação com o pai que vai ajudá-lo a entender um pouco melhor Derry. O pai dele presenciou aquele incêndio terrível no Black Spot, que é mencionado no filme, mas no filme eles escolheram uma abordagem diferente, né? Os pais deles estão mortos desde o começo, e essa relação com o incêndio, que lembra um pouco o Black Spot, né? Dos pais dele terem morrido no incêndio. E de certa forma isso ajudou a mostrar um lado mais maduro do personagem, né? Esse amadurecimento obrigatório que ele precisou passar por conta da perda dos pais. Mas sim, eu acho que eu queria um pouco mais de participação do Mike ativamente ali no grupo, porque quando ele entra assim não tem tanta participação, até porque no livro a gente sabe que o Mike é o principal responsável assim, por documentar tudo. Aqui eles colocaram isso na figura do Ben, né, que é o arquiteto quando adulto, claro. Então eu acho que a única referência que acontece aí em relação a essa parte a essa habilidade do Ben é quando aparece a primeira cena, né, que ele tá com uma maquete assim de escola. Eu achei isso muito legal. Então assim, algumas referências que você vai perceber se você ler o livro, né, que você sabe como vai ser desenvolvida. Essa escolha do filme em deixá-los assim puramente crianças vai contribuir muito, por exemplo, para não ter aquela cena, né? Aquela polêmica cena da saída dos canos. Eu mencionei no vídeo sobre isso, né? Que tem toda uma questão aí por cima dessa cena, né? Inclusive eu cheguei até a ver depois uma entrevista com o King defendendo essa cena. Tem toda uma questão aí em cima dessa cena que faz sentido para o Stephen King, que dentro ali daquela história toda viajada, quando a gente para pra pensar em algumas partes, né? Tartaruga, aranha. Enfim, é impossível uma cena dessa num filme como aquele, sabe? Porque no filme não tem nenhum indício disso. Eles estarem voltando a ser crianças, a parar de sentir aquela força que tava ali agindo ali em cima. Como no filme não tem isso em momento algum, seria uma cena ridícula no filme, né? Se a gente já tem esse estranhamento no livro, que tem todo um trabalho em cima disso, que dirá num filme. Então realmente no filme não faz sentido, porque se fossem ali daquela forma de crianças, eu acho que o próprio Stephen King não teria nunca colocado uma cena daquela. Então ficou ótimo daquele jeito que ficou no filme, né? Não teria como ser diferente, não teria nem como colocar uma alusão àquilo no filme, porque não faria o menor sentido. E uma questão bem interessante em relação a se você não leu o livro e for assistir It, né, e foi assistir e viu o filme,
é que você não pegou spoiler nenhum do livro, basicamente, porque as escolhas que eles fizeram ali no filme não interferem exatamente no aproveitamento do livro. Você vai descobrir muito mais no livro. Eu creio até que esse filme vai deixar muita gente curiosa pra conferir a obra original. E vai descobrir, né, que a obra original é muito mais, traz muito mais informações. Por mais que tenha sido um filme, até onde eu penso, fiel à essência ali, boa parte da essência de It em relação aos personagens, e tem assim essas escolhas que alteraram algumas coisas. Eu gostei da forma como o filme foi executado, eu achei um filme excelente. Me apaixonei ainda mais pelo grupo dos meninos, eu acho que os atores estão perfeitos nos papéis, sabe? Essa parte cômica funciona muito bem no filme. Já falei isso, mas é porque realmente é uma parte muito legal ali no grupo, que passa essa leveza das crianças, que a gente também tem no livro, né? Eles brincando e trocando, né, indiretas e brincadeiras um com o outro, e que é algo meio ausente no filme de 1990. O filme de 1990 tem um teor assim mais dramático e tenso. A gente vê os personagens assim, uma coisa como se eles estivessem num teatro, trejeitos, assim, aquela afetação que às vezes a gente via nos filmes mais antigos. Eu acho que isso não funciona mais hoje em dia, então pra assistir um filme como It de 1990 você precisa colocar uma roupinha ali da época pra poder entender aquela história daquela forma, porque você vai perceber várias coisas meio toscas ali no meio, mas que pra época não eram, né, era o que funcionava ali. O filme recente é bem superior, porque nos deixa mais próximos ali àquela história, àquela realidade. Então realmente gostei muito da adaptação. Falei muito novamente, eu não consigo, né, ir direto ao ponto quando se trata de It. Vocês já perceberam, o vídeo sobre o livro ficou com 22 minutos, este eu não sei quanto vai ficar, mas enfim. Agradeço a todos que assistiram até o final, tiveram interesse pelo que eu tinha aqui a falar. E bora conversar aqui nos comentários, me conta o que vocês acharam do filme, se vocês já leram o livro, se ficaram mais curiosos ainda pra ler o livro. Recomendo fortemente o livro, caso você não tenha lido ainda, e acredite, você não pegou spoilers com aquele filme, por mais legal que o filme seja. Então isso vai ser ainda mais interessante quando você começar, né, a ler e ter essa experiência de leitura. A versão do It para Kindle, né, o e-book, tá bem em conta, vou deixar aqui embaixo. Eu acho que tava ali na média dos 10, 11 reais, enfim, bem interessante pra quem tem Kindle, né, e quiser ler também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e bora continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Beijos e até a próxima!